Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Internacional e nesse vídeo aqui fazer um resumo do que foi o vestiário. Com alguns jogadores, eu tenho aqui Alan Patrick, René, Fernando, Vitão, que conversaram com a imprensa e também o técnico Eduardo Cudê. Então a gente tem aqui as informações de tudo que foi dito para você, torcedor colorado, depois de mais uma vitória no Clássico Grenal. Cudê nesta segunda passagem tem 3 vitórias em Clássico, 3 disputados, 3 vitórias, o que obviamente repercute muitíssimo bem no vestiário e a gente tá aqui também para falar sobre isso. Mas antes, vamos lá, quer aproveitar a boa fase? Quer aproveitar aí que tá bem? Vai agora na KTO, tem jogo da Seleção Brasileira na segunda estreia, tô aqui ó, aberto no meu computador, Copa América, Grupo D, Brasil e Costa Rica. Vamos combinar aqui, só apostar na vitória da seleção seria barbada. Mas tem aqui ó, primeira odd, é Odão Plus, é uma odd mega turbinada. Brasil vence e o Vinícius Júnior marca um gol a qualquer momento, tá? Pô, o Brasil pode vencer de 5. Se um dos gols for do Vinícius Júnior, tá pagando 5. 5 a cada um depositado. É isso mesmo, 5 a cada um depositado. Tem uma odd turbinada nesta aqui. É, ó, bem interessante, né? Brasil e Costa Rica. Tu vai lá, bota vitória do Brasil com gol a qualquer momento do Vinícius Júnior. Se o jogo for 1 a 0 gol do Vinícius Júnior, tu ganha. Se for 3 a 1 e o Vinícius marcar algum gol, ou 2 gols, ou 3 gols, não importa, tu vai ganhar. Tem também uma outra situação. Endrick para marcar a qualquer momento. E aí depende da vitória ou não, tá? Depende da vitória. Não precisa ter resultado exato. Se o Endrick marcar um gol a qualquer momento, tá pagando 2. 2. Tá dobrando a tua aposta, também é Odão KTO. Quer brincar? KTO.com, JBFilho é o código, na hora do cadastro esse código te dá uma bonificação e tu pode dar aquela bombada já de início e numa dessas se dá bem com a seleção brasileira também. Gente, olha só, vou começar com o Vitão. Vitão foi um dos caras que falou na zona mista ali na saída, foi bem curtinha a saída dos jogadores do Inter, porque eles iam entrar num voo fretado e descer para Porto Alegre até para dar aquela, né, aproveitada com os familiares por ter vencido. Foi até pauta da entrevista do Renato, que o Renato disse que o Inter tá em Porto Alegre, eles não. Mas enfim, o problema é o Inter resolveu descer e o Grêmio podia ter descido. Tem aeroporto em Canoas e tal, não quiseram. Mas enfim, o Vitão foi questionado porque o gol acabou sendo contra. O gol foi contra do Gustavo Martins na súmula. E ele disse, cara, o importante é que é gol do Inter. Pra mim não faz muita diferença, o negócio é ter sido gol do Inter. Tem 2 jogadores aqui importantes que eu quero registrar, que tanto o René quanto o Fernando destacaram que o Inter nesse jogo se coloca ou recoloca, em alguns casos, como candidato ao título do Campeonato Brasileiro. O Fernando chegou a dizer que o Inter, ele falou assim, o Inter nunca deixou de ser candidato. E o René acha que essa vitória contra o Grêmio, fora de casa, numa circunstância que tá, definitivamente coloca o Inter para ser ali um time que tá na disputa. Fernando ainda fala que o Inter teve virtude de saber sofrer, de mostrar a qualidade desse grupo. Por fim, o Alan Patrick. Por quê? O Alan Patrick disse que soube só na pré-eleição que ia jogar, ele só ficou sabendo ali na pré-eleição que ele ainda sentia um pouquinho, estava usando um protetor na coxa, ele até explicou ali na entrevista que aquele protetor, não é nenhuma novidade, aquelas cocheiras que se usa, né, que tem uma proteção na coxa, esquenta um pouco mais o local e aí pode evitar a lesão. Ele teve felicidade, o Luca voltou e lesionou, ele voltou e não lesionou, mas sentiu um pouquinho. Claramente o Inter fez um esforço danado para que todo mundo pudesse jogar esse Clássico Grenal e aí vai ter aí algum tipo de dificuldade. Bom, algumas questões, tá? Cudê também falou. Diz que não é um poeta na bola, que o negócio dele é se adaptar para ganhar e foi isso que ele fez. Ele adaptou um time do Internacional para ganhar e foi isso que ele fez. Pediu em vários momentos para o torcedor aproveitar o que estava acontecendo. Ele disse assim, a gente tem que aproveitar. Que ele até tem essa dificuldade, que no próximo jogo não vai ter Busto, não vai ter Wesley, então o jogador o Fernando tá fora, e ele tava pensando nisso no vestiário e que os caras da comissão técnica pediram pra ele, cara, calma, aproveita, desfruta. E que ele tava falando isso pro torcedor do Internacional. Voltou a repetir 2, 3 vezes que não era pro torcedor consumir merda, que tem alguns jornalistas que são específicos, são especialistas nisso e que não era para fazer. E aí fez toda uma defesa dizendo, gente, o Abel Ferreira e o Tite estão reclamando com razão do calendário brasileiro. Imagina para nós que tem toda essa situação. E depois fez uma construção dizendo que achava que na Argentina a situação... Ele usou um termo, ficou até difícil, eu voltei ali para ouvir, mas parece que ele disse que na situação, na Argentina a situação para treinador era F, tá? Mas que aqui no Brasil é ainda pior, que aqui no Brasil consegue ser ainda pior. Que é uma loucura, ele disse assim, poxa, aqui é uma loucura, o Fernando Diniz
ganhou, tava no Mundial há 4 meses e agora tá sendo contestado. Aí ele falou assim, olha o Renato, né, os caras estão fazendo o que estão fazendo com o Renato. Aliás, ele pediu para os jornalistas respeitarem o Renato, dizendo o seguinte, olha, o Renato foi o cara que deu muito pro Grêmio. E ele tá na mesma situação que nós, no sentido de logística, de dificuldade e tudo, e só tá com uma sorte diferente. Que para ele a única coisa é que o Renato tem a sorte diferente, mas que, cara, ele falou assim, tem que respeitar, ele é uma pessoa que deu muito pro Grêmio. Inter e Grêmio são clubes difíceis de trabalhar e ele tá atravessando a mesma situação que a gente. Kudê aproveitou também para falar, ele disse, olha, é uma coisa que eu tenho na minha mente, eu quero falar agora, aproveitar que eu venci e tal. Ele disse assim, poxa, por que e alguns jornalistas, sempre quando a gente perde alguma partida, o treinador ele não fica relaxado para conversar com a imprensa, sabe? Ele disse, na Argentina a gente fica relaxado para falar aqui, para falar com os jornalistas, aqui não fica, porque sempre quando perde, o treinador pensa que ele está sendo constantemente atacado, e isso na sua visão acaba tensionando o ambiente. Voltou a pedir para o torcedor no final da entrevista não consumir que não dá pra fazer, ele até disse uma expressão que vocês usam aqui, terra arrasada, não dá pra ficar nessa montanha russa, porque assim vai ser impossível. Ele disse, cara, é Brasileirão, a gente vai perder, daqui um pouquinho a gente vai perder. Mas que a estratégia do Inter é se manter no topo, se manter no bolo, e que acredita que com o Beira-Rio tudo vai mudar. Ele disse, ó, o negócio é se manter ali na frente. Quando tiver o Beira-Rio, as coisas vão acabar mudando para o Internacional. Enfim, basicamente é isso. O Kudê, só uma última. Ele voltou a dizer que ele é muito incomodado, disse, hoje eu espero que vocês não me perguntem por que tirou tal jogador e botou tal jogador, porque toda coletiva tem, principalmente quando perde. E ele até explicou, eu tive um papo com os jornalistas, recentemente ele disse, vocês perguntam com o jornal de segunda na mão. Ele falou isso indicando o seguinte, vocês me fazem pergunta, por que eu escolhi esse jogador e não aquele? Mas, pô, aí é o jornal de segunda, como se fosse relatar o fato acontecido. Ele disse, se eu soubesse que esse cara ia jogar assim, eu não teria posto ele, eu colocaria outro. Mas eu não tenho jornal de segunda. Ele quer dizer, eu não tô na segunda-feira para avaliar o jogo de sábado. Mas ele não gosta de ser questionado quando a gente pergunta, por que tirou o Arangues e o Alan Patrick lá contra o Fluminense, né? Por que tu recuou o time? Por que tu botou esse time nessa situação? Ele não curte isso, porque ele acha o seguinte, mas daí é comentar com o Jornal de Segunda. Jornal de Segunda é relatar um fato que já aconteceu dos jogos do final de semana. Mas, enfim, o Kudê acha que isso é a ser atacado, que é uma inquisição. Parêntese, gaveta do JB, eu jamais consideraria assim. É simplesmente um pedido do treinador para que ele explique as suas opções, boas ou ruins, para a torcida. Dizer por que tu fez isso, por que tu fez aquilo, tal, para o torcedor até entender. Às vezes ele vai dizer, o cara estava lesionado, eu queria dar mais posse de bola, eu queria atacar pelos lados, eu queria jogar a bola na área, até para o torcedor entender a estratégia, que às vezes ela vai dar certo, às vezes ela não vai. Mas o Kudê claramente não gosta disso e está dizendo, mas vocês comentam o trabalho é o jornal de segunda, ou seja, falar de um fato já acontecido. Sim. O jornalista fala de fatos que projeta fatos futuros, mas também fala muito de fatos já acontecidos. Você, quando comenta um jogo depois dele acontecer, também fala de um fato já acontecido. É assim, não tem como... Ninguém tem bolinha de cristal para comentar antes, não tem muito o que fazer, é só uma outra visão, mas tá aqui registrado o que o Kudê falou. Enfim, desde que o mundo é mundo, as pessoas comentam o futebol depois de tudo ter acontecido. Mas enfim, tá? Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.